Lefi Eswede Ayaolela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Bom, hoje como infectologista espiritual, neurologista, psicanalista holístico, teólogo, eu quero falar de uma passagem, ou de um lugar, de um estado, ou de coisas, ou de uma outra condição, ou outra tomada, ou programada que não se pode transpor, e além da impossibilidade insuperável, que é impossível de superar, é a consequência que superam transponivelmente dentro dessa arrogância, pois uma dessas coisas são insignificantes e são importantes em pessoas que é incompatível com a harmonia social que faz parte dessa transição que é intransitável. E é o que faz parte até hoje, essa separação compactual, nesse campo espiritual que é materializado esse comportamento da desobediência devido, conforme falei, do egoísmo alimentado pela arrogância, dos interesses próprios, que faz parte dessa mentira da deslealdade e a futilidade, que é a falta do cumprimento compactual, que é uma forma de desaralização humana nesse comportamento a Deus, que era e é a nossa grande estabilidade da orientação obediente, e que temos esse dever da prudência, que é a inteligência, tendo essa sabedoria racional. É o que psicologicamente até hoje faz parte desse emocional fragilizado e que perdem, como eu posso continuar dizendo, a razão, pois a grande quantidade desse acúmulo irracional é o que hoje zumbiliza, escraviza, dentro dessa vulnerabilidade intelectual, espiritual, psicologicamente falando, que são essas ações, né, irrelevantes ao dever, à obediência a Deus, que é essa transição intransitável do nosso dever, porque a transição intransitável é uma transgressão existente, e nessa consequência, nesse nosso resultado, pois eu vou destacar, dentro de tudo isso, uma homologação determinada, que também tem uma distorção, e existe opção de escolha, não um livre-arbítrio para essa transição indulgente, né? Intransitável. Então, conforme eu falei, essa homologação determinada, essa opção de escolha, essa indulgência que está ligado a essa nossa imprudência e imperícia, que faz parte dessa negligência ao lado positivo, e a indução psicológica também, que é a cognição indagativa. E sob essa aquisição, transferência da responsabilidade, que se tornou individual. Então nós vamos tomar como base aqui o livro de Gênesis. Praticamente você já vai compreender do que se trata, do que está se falando dentro dessa transição intransitável. O capítulo 1, o versículo 26, já começa nos dando essa orientação. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que domine sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu
e sobre o gado, sobre a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus a sua imagem, e a imagem de Deus criou. Macho e fêmea os criou. E Deus o abençoou. Ele disse: frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei-vos a terra, e sujeitai-vos e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a árvore da semente que está sobre a face da terra, e toda árvore que há fruto, a árvore que dá semente, servirão para alimentação, e todo animal da terra, e toda erva e toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, erva verde, lhe será para mantimento. E assim foi. E formou Deus o homem do pó, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, Neftishuá, alma vivente, é o que se tornou o homem. E plantou Deus no jardim do Éden, da banda do Oriente, ali o homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar da terra a árvore agradável à vista, boa para a comida, a árvore da vida, e no meio do jardim a árvore da ciência do bem e do mal. Então, dentro dessa condição que eu falei, que tudo isso tem uma consequência, uma aquisição, é a determinação dessa condição aqui, que não é um livre-arbítrio, já é uma homologação determinativa, que no capítulo 2 também, conforme falou aqui, ordenou o Senhor ao homem dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui não tem a condição de livre-arbítrio, da liberdade, conforme nós achamos que se cometermos algum ato não vai haver consequência, mas já tinha essa opção de escolha, não dentro dessa condição nossa de querer fazer o que temos liberdade. Foi dado sim autoridade para domínio das ervas, dos peixes, para comer, para alimentar, mas estava essa determinação de não comer da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, porque seria essa indulgência, que está ligada a essa imprudência, essa imperícia, que faz parte desse lado negativo até hoje. E também eu vou falar da indução psicológica, que também é a cognição indagativa, que é questão também que trouxe a transferência de responsabilidade sobre essa consequência. O capítulo 3 vai falar dessa indulgência, que, ora, a serpente era a mais astuta de todas as além-marias do campo. E o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore da vida, que está no meio do jardim, disse Deus: não comerás dele, nele não tocareis, para que não morra. Então, dentro dessa indução psicológica é que está. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dela comeres, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí é dentro dessa cognição indagativa dos interesses da arrogância humana, que é o que eu falei, essa transição intransitável,
e deveria o nosso dever da obediência, que até hoje faz parte dessa arrogância, que diz que vendo a mulher, que era aquela árvore boa e agradável, né, para se comer, os seus olhos ficou encantado, né? A árvore desejável para dar entendimento. E tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido. E ele comeu com ela. Então aqui nós vemos que não tinha inocência, tinha imprudência, conforme o que aconteceu. E então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus que passava pelo jardim, pela viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. Não tem como, né? Mas aqui é para a gente ter um entendimento dessa falibilidade arrogante entre as árvores do jardim. Então chamou Deus Adão e disse: aonde está? E ele disse: ouvi a tua voz soar no meio do jardim e tremi, porque estava nu, e escondi. E aí é que eu falei, a aquisição da transferência da responsabilidade e não assumir esse comportamento errôneo, essa atitude desestabilizadora, que ele disse, e disse Deus: quem te mostrou que estava nu? Quem te mostrou que estava nu? E aí é que está. Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse. Então disse ele: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem é como um de nós, sabendo bem e mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome e come da árvore da vida, e coma e viva eternamente em pecado, é aí que o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim, e para que ele agora lavrasse a terra que tinha formado. E dentro dessa opção de escolha determinativa, que não há liberdade, veio a consequência de nascerem Abel e Caim, e aí já estava esse imperialismo desarmonioso, que foi causado também por esse espírito da arrogância chamado inveja, que o Senhor também fala, disse a Caim: por que tiraste contra o teu irmão, descaíste o teu semblante? E aí é que está a orientação: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti; se não fizeres o bem, o pecado, que é errar o alvo, significa essa condição que eu falei, de transição intransitável. Se não fizeres o bem, e o pecado jaz à tua porta, e para ti será o teu desejo, sobre ti ele dominará. Então, a árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal não era uma condição de postura de nós termos esse dever, conforme foi a indução que eu falei, dessa transição da irresponsabilidade e individual. Então a consequência foi que o mal, ainda que nós achamos que temos condição de superar todas as coisas, só quem pode nos fortalecer
Eu entendo até que o mal é esse lado bom de Deus para repreender, colocar, corrigir aqueles que são dele na postura ética, na condição correta. Mas, dentro dessa arrogância, dessa transição intransitável, essa transição trouxe essa consequência do resultado que estava homologado no dia em que comeres da árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal, dela morrerás. E essa morte foi a falta desse controle, que Deus deu essa estabilidade de conhecimento, de uma vida pura, ética, que hoje é corruptível nesse aspecto espiritual, que materializa pela arrogância da desobediência. Mas que fica essa mensagem para você entender que essa aquisição de transferência de responsabilidade individual, eu chamo dentro da minha filosofia ideológica aqui de axiologia, conceitologia, argumentologia, para tentar se defender, como Adão fez. A mulher que tu me deste por companheira, que me deu. Mas se analisarmos, quando Deus fez toda a criação, e alguns não entendem, até Deus deu a ele, a companheira, uma disjuntura, porque cada ser tinha uma parceria. E Deus deu essa condição para ele não viver solitariamente, independentemente, mas viver dentro da obediência de Deus e na sua formação compactual, familiar, que foi essa desestabilização desarmoniosa desse descontrole, desse domínio da imprudência, da imperícia, da negligência, que é esse lado distorcido cognitivamente, psicológico até hoje, que é essa arrogância imperativa luciferianizada na vida daqueles que não tomam atitude cristianizada. Mas que fica essa mensagem objetiva e expressiva para o seu intelecto. É por isso que eu afirmo que Luffy é suede ai ao leila mesma. Fiel é Deus, aleluia, amém? Ficam todos na paz.